Continuando a pensar, o personagem principal disse que imortais quem é movido apenas pelo ódio aos vivos. Lucas abaixou a cabeça, perdido em seus pensamentos. Nas profundezas escuras da floresta, muitos carros com cavalos eram visíveis. O personagem principal acreditava que pensar sobre isso era completamente inútil, dizendo que ele só deve se concentrar no que é certo. Diante dele, à beira do carro, havia um cocheiro conduzindo o cavalo. Lucas apoiou-se no assento e aguardou a chegada. De repente, seu olhar se fixou em alguém. Diante dele, um idoso, e nas mãos dele, uma bengala de madeira, era visível. Preocupado com seus pensamentos, o personagem principal ficou surpreso ao vê-lo. Desviando o olhar, o ancião parou, em uma posição, colocando a mão no queixo. Lucas continuou pensando, lembrando que todos têm suas próprias razões, segurando o corrimão, virando-se para o personagem principal. Alquim tentou entender como se sentiu ao ouvir isso. Lucas disse que estava bem, sentando-se ao lado dele. Alcança pediu ao personagem principal que descansasse bem, dizendo que assim que entraram na floresta, tudo começaria de verdade. Voltando-se para Alquim, Lucas perguntou a quem o velho estava olhando. O idoso com uma bengala de madeira. Falcon disse que se tratava de outro mago de 5 estrelas, Shikes, cujo nome era Shikes, adicionando que ele era um mercenário de alto escalão. Vendo o sorridente Lucas, Falcon disse que Shikes é bastante famoso entre eles, notando que ele é chamado de Shikes do Vento Verde. Em seus pensamentos, os personagens principais disseram que Shiaki combina com o apelido, parando no meio da floresta. Os caras montaram acampamento, sentados no canto. Lucas literalmente jantou. Olhando para ele, Shikes perguntou se ele se importava se sentasse ao lado dele, com um prato de comida nas mãos. Ele congelou em uma única aplicação. Lucas estendeu a mão e indicou que não se importava, sentando-se ao lado dele. Ele disse que se chamava Shikes, sugestindo que diante dele estava Ken Langston, deixando o bengaleiro no barril. Shikes observou que, mesmo sem se importar, se o idoso interrompesse o almoço de um jovem, tal como o protagonista, pode parecer um pouco irritante. Com expressão preocupada no rosto, Shikes tentou descobrir o que estava errado com Lucas. Risando, o personagem principal pediu que ele continuasse. Erguendo a cabeça, Shikes questionou se Lucas poderia ser um invocador, notando que sentiu a energia de um espírito muito raro. De seu lado, apareceu a imagem de sua criatura, na cabeça do personagem principal, em seus pensamentos. Ele assumiu que Shikes estava interessado nele, devido à energia do Darkman, acreditando ele não percebeu sua mágica ilusória. Alevantando o prato ao rosto, o personagem principal perguntou se Shikes era um invocador. Ele, por sua vez, disse que se poderia dizer isso. Lucas, limpando a boca, disse que, apesar de ter assinado um contrato com o espírito, ele não era um invocador, com uma expressão séria no rosto. O protagonista se perguntou como Shikes sentiu sua energia. Observando que uma pessoa comum não poderia adivinhar nada, com expressão preocupada no rosto, Shikes tentou responder. Interrompendo-o, ele ergueu a mão. Lucas disse que se não pudesse dizer, então ele deveria calar-se, adicionando que, em troca, gostaria de saber algo. Voltando-se para Shikes, que estava sentado ao lado dele, o personagem tentou descobrir o motivo de sua participação na tarefa. Shiki disse que tudo era por causa de sua preocupação com os imortais. Na escuridão da floresta, uma forte ventania surgiu, abrindo as árvores de lado a lado. Shikes relatou boatos. Eles quase nunca aparecem perto do dia de Renaud.
adicionando que, Eles pelo não menos, estão aqui há alguns milênios. Ao erguer a mão, Lucas supôs que Chique falou como se tivesse vivido milhares de anos. Olhando para Shikes, que abaixou a cabeça, o personagem principal pediu que ele começasse a refeição rapidamente. Lembrou que a sopa poderia esfriar. Parado, imóvel, perdido em pensamentos. O personagem principal disse que o uso de magia ilusória indica que alguém está escondendo algo. Enquanto se disfarçava, continuava a pensar. Lucas declarou que, no seu caso, era uma personalidade. Vendo a verdadeira imagem de Shikes, o personagem principal pensou que ele queria esconder algo. Um dos guardas correu em direção a Alca e gritou que estavam em grande perigo. Um homem com cabelo negro longo afirmou que um grupo de mortais apareceu às 7 horas. Então, Alcan gritou que não era essa a direção para onde eles iam? Como pode temeroso? Afirmou ele não achava que poderia evitar uma colisão com eles. O líder da segurança, Alkin, disse que ele e Kane Shikes precisávamos fazer reconhecimento e pediu para enfeitiçar as armas os membros da equipe de reconhecimento. O personagem principal, junto com Shikes, começou a encantar as armas dos outros guardas. Lucas olhava para Shikes. Declarou em pensamento que, embora não com muita força, ele sentiu um poder sagrado e poderia ser realmente um deus? Lucas pensou que Shikes não era um semideus, porque para um demigode seu poder era superficial demais. Uma multidão de guardas caminhava pela floresta escura, enquanto cortavam arbustos. Um dos guardas avisou o outro. O lugar cheirava a carne podre, enquanto cobria o nariz com a mão. Um dos guardas gritou: havia imortais dentro. Falcon e o outro guarda trocaram olhares. Quem acenou com a cabeça, olhando para a cabeça, um deles gritou: vamos! E eles correram de repente atrás dos arbustos à frente. Um som estranho foi ouvido. 2 guardas derrubaram os arbustos e começaram a gritar, com as bocas abertas, mostrando que estavam prontos para a batalha. Um homem fez um olhar ameaçador. Um grupo de guardas viu uma pilha de cadáveres, com as cabeças arrancadas. Então, um dos guardas perguntou o que havia acontecido. O guarda, irritado, disse que era impossível, porque há meia hora eles ainda estavam vivos. Lucas caminhou até um esqueleto. Então, ajoelhou-se, aproximando-se do esqueleto. Lucas fez uma expressão pensativa. Lucas disse ao Khan que uma única pessoa fez isso. Vendo os olhos do esqueleto, o personagem principal declarou ele demorou que menos de 10 minutos para matá-los todos. Alcan disse que era impossível. Ao qual dos guardas perguntou: quem poderia ter feito isso, Lucas? Fazendo uma observação atenta e examinando o esqueleto, declarou em pensamento que o havia encontrado. Então, o personagem principal declarou em seus pensamentos que ele estava confiante. E este era o sucessor do rei. Um guerreiro mago, ouvindo um som estranho nas profundezas da floresta. Hawking e o guarda viram na direção do som. O barulho era tão forte que até os pássaros voaram. Lucas disse que precisavam seguir o som. Na floresta, com membros partidos, imortais voaram alguns metros do golpe de poder mágico. Um imortal tinha um enorme buraco no peito. O trabalho do mago, o sucessor do rei, cruzou os braços e estava pronto para um golpe mágico. Com os braços estendidos, o sucessor causou uma onda de choque. A onda de choque atravessou a cabeça do imortal, de volta aos pés de Lucas e dos outros guardas. O chefe da segurança e os guardas ficaram surpresos com isso. O receptor estava de costas para eles, colocando o pé sobre o corpo de um imortal.
O homem olhou para as pessoas atrás dele. O sucessor então avançou, ao qual Alcan declarou que ele deveria parar. Então, o chefe da guarda se perguntou quem era ele. E por que motivo ele estava matando todos os imortais. O receptor virou-se para Alcan e disse para ele ir-se antes de matá-los. Ao que Alcan ficou muito assustado, o sucessor simplesmente seguiu em frente. E Lucas e os demais guardas apenas ficaram parados, olhando para ele. O personagem principal pensou que essa era a aparência de um guerreiro mago. Sucessor, Luke, então, afirmou. Ele achou perigoso deixá-lo ir. Assim mesmo, ao qual Alcan não compreendeu nada. Com um olhar pensativo, Lucas declarou que esta é uma estrada que é usada constantemente por uma organização comercial. E as circunstâncias não permitem que eles saiam. Um monstro, aqui, Falcon, irritado, declarou que não era com ele que eles poderiam. Lucas disse que iria segui-lo. Ao que Alcan ficou muito surpreso com o que ouviu. Lucas o seguiu. Declarou que o seguiria em troca, quando descobriu se era perigoso ou não. Ao que Alcan, animado, se perguntou: o mago, sozinho? Então ele declarou que não permitiria. Lucas disse a Alcan para não se preocupar, porque confiava em suas habilidades de esconder-se. Ao que o chefe preocupado da segurança respondeu. O nome de Kane pulou em direção ao sucessor. Lucas declarou que forneceria um relatório em breve. Enquanto isso, devem terminar tudo aqui por enquanto. E continuem se movendo, quando Alcan gritou seu nome. Sons estranhos ocorrem na floresta. Dos golpes do sucessor, os imortais voam alguns metros. Com as pernas arrancadas, o receptor, continuando a bater, disse sim. Então seja, pois eles aparecem sem parar. E eles não têm fim. Ele estendeu o punho à frente, preparando um golpe mágico. Com sua técnica, o sucessor convocou um punho de lâmina, enviou uma onda de choque. O corpo do sucessor foi atacado pelas costas por um imortal. O imortal tentou morder seu ombro. Então, o imortal ouviu algo estranho, som de algo sendo quebrado. Os dentes do imortal quebraram, ao qual o sucessor, rindo, ele se surpreendeu ao pensar que poderia mordê-lo. Depois, o sucessor acertou levemente o imortal. De quem o corpo já se transformara em pedaços de carne pequena. Então, o receptor simplesmente escupiu no chão. Vendo Lucas perto da árvore, olhando para ele, o sucessor fez um olhar ameaçador. O homem indagou quem mais seria, ao qual Luke é empurrado da árvore. E caminhou em direção ao sucessor. Depois de passar pelo homem, o personagem principal se perguntou por quanto tempo ele havia estudado a arte do guerreiro. O sucessor, irritado, indagou. Se este fosse outro filhote de círculo, os personagens principais disseram isso em resumo. Ele veio do círculo Troman. O sucessor estendeu o punho em frente a Lucas e estava pronto para atacar com sua técnica. O homem causou uma grande explosão em direção ao personagem principal. A explosão causou uma forte onda de choque. O sucessor então declarou que o círculo Troman não era compreendido. Primeira vez, Lucas se protegeu da explosão mágica com sua técnica de defesa e continuou a olhar para o sucessor. Ele disse que estava confiante o suficiente, avisou o cara e disse: ele certamente mataria quem voltasse a aparecer. Lucas, sorrindo, disse que o cara se chamava Isaac e chamou seu sucessor de verme patético. O sucessor pegou as roupas do personagem principal, então ele ergueu Lucas no ar, segurando-o pela mão. O sucessor, irritado, mandou ele se ele não quisesse morrer, e ele não vai se envolver com filhotes.
dos círculos, o personagem se pergunta que uma pessoa que adotou os poderes de um guerreiro, a madame não quer se envolver com demigods. O sucessor indagou o que era essa bobagem. Lucas queria dizer, outros tentavam se livrar dos demogodis. Ele então declarou os círculos eram locais onde porcos sem sentido correram apenas para saciar seus estômagos. E indagou que tipo de demogodês eram esses. E por que ele deveria entrar em um porão tão fedorento. Lucas disse que o sucessor era conhecedor, ao qual ele mesmo não entendia nada. Então, o personagem principal observou que agora todos os outros estão ocupados em se desenterrar, restringindo-se mutuamente. E o que eles estão fazendo? Não tem nada a ver com derrotar os deuses. Então, rindo, ele repetiu a palavra porcaria e observou que não deveria ofender os pés. O protagonista então declarou que faria, portanto, mude isso, ao qual o sucessor também não compreendeu nada. Lucas confirmou a presença de corrupção. Para representar uma ameaça aos deuses, o poder dos círculos é necessário. Porque para concentrar forças dispersas em um só lugar. Renovação é imprescindível, o sucessor se perguntou. Lucas iria unir os círculos dispersos. O sucessor empurrou o protagonista de lado. Ao unir seus punhos, o sucessor estava pronto para atacar. E disse que, dessa vez, um cara muito interessante veio até ele do círculo. Verificamos se ele tinha as habilidades necessárias. Deu a ele o direito de dizer isso. Lucas disse então: que introdução longa. Eles observaram que o sucessor deveria atacar rápido. Senão, mofo cresceria em seus belos punhos. Com um sorriso de canto, sucessor prestes a atacar. Com sua técnica. O sucessor fez um ataque com sua técnica. Mas o personagem principal conseguiu desviar. Lucas voou entre as árvores da floresta. O personagem principal, voando entre as árvores, olhou para trás como seu sucessor. Esmagou essas árvores em pedaços. Então Lucas sugeriu que ele também deveria postar um anúncio: estou aqui. O personagem principal parou e estava pronto para atacar com seu equipamento. Lanças de gelo e tempestade de vento. Convocando essas lâminas de gelo do vento tempestuoso, ele os enviou para o sucessor, tentando correr até Lucas. O sucessor despedaçou as lâminas de gelo. O sucessor continuou repelindo as lâminas de gelo, tentando correr até o personagem principal. O sucessor esquivou-se das lanças de gelo. O personagem principal declarou que, por sua teimosia, ele é simplesmente uma cópia de Kasigen. O personagem principal convocou um frio sopro, com essa técnica para o sucessor. Seus olhos surpreenderam-se com a técnica. Sentindo algo em seus pés, o sucessor olhou para os pés e viu mãos em forma de blocos de gelo. Agarrando-o, ele se perguntou quando teria tempo. Lucas direcionou um feixe mágico para o sucessor. Tentando, ele cruzou os braços e ficou preparado para acertar o personagem principal, antes que pudesse conjurar um escudo de pedra. O feitiço de Lucas atingiu seu sucessor diretamente. O personagem principal desceu ao chão e, ao dissipar-se a fumaça de seu golpe mágico, Lucas questionou se era hora de conversarem com calma. O corpo do sucessor estava totalmente congelado. O sucessor estava pronto para um golpe mágico. Sair do bloco, o sucessor quebrou o bloco de gelo, onde ele estava. Então ele estava pronto para o próximo ataque. Ao protagonista pular, ele queria socar Lucas. O sucessor quase deu um soco no protagonista, gritando e afirmando ter pego o inimigo. Um rugido forte foi ouvido na floresta. Lucas esquivou o golpe do sucessor. Fez com que ele caísse ao chão, observando o céu. O sucessor
disse que estava no chão. Ele se perguntou o que era essa caneta e como sabia disso. Estendendo a mão, o personagem principal se perguntou. Agora, ele queria continuar a conversa. O sucessor acertou Lucas na mandíbula e se levantou. Lucas ficou irritado com a ação de seu sucessor. O homem começou a correr, ao que Lucas gritou, e perguntou-se por que ele estava fugindo. Correndo atrás dele, o personagem principal disse que isso é o que realmente é, e pediu que ele parasse de correr. Atravessando a floresta, Luke é alcançado por seu sucessor, correndo até o sucessor. Ele começou a correr com ele, olhando para ele. O personagem principal pensou ele não estava fugindo, mas o estava conduzindo a algum lugar. Lucas, com olhos irritados, pensou que poderia ter dito em palavras. E ele o teria seguido. E ele não sabe se expressar. Já que o sucessor disse que essa é uma maneira incomum de se mover. Afinal de contas, um dos poderes de um guerreiro mago e uma caneta tinteiro. Afinal, ele também estudou essas técnicas. O sucessor então se perguntou: mas todas essas habilidades, apenas uma pessoa pode recebê-las. De quem ele aprendeu? Ao qual, com um sorriso, Lucas disse que deixaria para a imaginação. O personagem principal se perguntou qual era o nome do sucessor. Ele se apresentou como Ivan. Lucas se apresentou dizendo que se chamava Frei. E se perguntaram aonde iriam. Ivan disse que não importava nas montanhas. Lucas disse que saberia ao chegarem ao destino local, a qual, em seguida, ele declarou se pudesse continuar a segui-lo. Lucas e Ivan correram para uma velha casa. Crescido com grama, Lucas perguntou onde Ivan estava indo. E ele se perguntou se estava indo para casa, a qual de repente gaguejei por falta de ar. Então ele gritou que o Rick havia chegado. O grito foi ouvido em toda a área. Lucas cobriu os ouvidos e disse que a polícia avisou, ele gritaria e os chamaria de condenados. Ivan disse que se isso não for feito, ele não acordará. Lucas, irritado, indagou quem não acordaria. Ivana respondeu que era Ricky, ao que o personagem principal já gritava. Ele se perguntou quem era, afirmando ser um semideus. Lucas ficou surpreso e se perguntou o que acabara de dizer. Ivan começou a sorrir. Um som incompreensível foi ouvido atrás da porta. Os olhos do personagem principal estavam enormes de surpresa. Ricky saiu de casa e se perguntou o que Ivan era, e trouxe um amigo consigo. Um homem de cabelo branco parou diante de Lucas, bocejando, chocado com o que viu. Lucas declarou em pensamento que não poderia haver erro. Isto é poder incrível, e isto é um demigode. Lembrou-se do velho. O personagem principal declarou em seus pensamentos que ele era semelhante e igual ao velho homem. Quem usou e ele estava ao nível do Apocalipse. Ivan apontou o polegar para Lucas. Afirmou que o personagem principal era do círculo. Cansado, o semideus ficou parado. Então ele indagou-se para Ivan. Havia cumprido tudo. O demigode havia falado, a quem Ivan respondeu, claro, virando-se para o prédio. O homem de cabelo grisalho disse para entrar, porque era hora de passar gradualmente para a próxima etapa. O demigodo disse que o amigo de Ivan, quem estava ao lado dele, deve entrar também. Lucas ficou chocada com o que ouviu. O personagem principal ficou em silêncio, observando, sendo que eu não segui o demigode. Lucas correu até Ivan e agarrou suas roupas com a mão. Lucas, segurando as mãos, pediu-lhe que explicasse. E ele se perguntou por que ele era o sucessor da técnica do guerreiro mago, e juntou as mãos com o demigode. E se
talvez o personagem principal deixaria ele ir primeiro. Lucas gritou e pediu que ele falasse. Lucas, irritado, declarou que, dependendo da resposta, ele poderia matá-lo agora. Rindo, perguntou se o personagem principal tinha certeza de que poderia matá-lo. Empurrando Lucas, Ivan se perguntou se a razão de colaborar com Rick não era óbvio. Voltando-se, Ivan declarou que Rick era um traidor. O sucessor do mago de guerra afirmou que seu objetivo era a extinção de semideuses, ao que Lucas ficou chocada com o que ouviu. O personagem principal, gritando, pergunta a questão que quer que Lucas acredite. Ao que Ivan também gritou para ele. Observou que, se ele quiser, deixe-o acreditar. Se não, então não. Ivan disse que Lucas tem tempo para decidir. Depois de ouvir o demigode, Ivan e Lucas se aproximam da casa. Então eles atravessaram. Lucas ficou surpreso ao atravessar a casa. Já estive no principal. O personagem se deparou com um longo corredor, com a armadura dos cavaleiros. Então Lucas questionou se era uma distorção de espaço. Sem entender, Ivan perguntou o que era. Lucas examina o corredor. Afirmou que isso é uma expansão de um território limitado, várias dezenas de vezes, através da distorção de tempo e espaço. O personagem principal observou que esta é uma habilidade incrível, e uma pessoa que não foi admitida aqui nem sequer conseguirá identificar este lugar. Irritado, Ivan questionou o que ele estava falando. O personagem principal e Ivan entraram no pequeno dojo de Rick, onde o demigode mesmo mandou que se sentassem mais confortavelmente, colocando as mãos no cinto. Ivan disse: 30. Ele não achava que Rick deixaria esse cara entrar. Fácil assim, surpreendendo. Rick mandou que ele olhasse para Lucas, ao que Ivan fez um olhar ameaçador, e virou a cabeça para o personagem principal, cortando um pedaço de maçã. Rick disse que tal olhar não acontece com pessoas que não têm 100 anos de vida. Quem viveu apenas 100 anos. E dessa vez, Ivan trouxe uma pessoa realmente interessante. Lucas imediatamente se perguntou se Rick traíra os deuses, a qual, enquanto comia uma maçã, os demigodes disseram que era algo assim. Fazendo uma olhada confiante, Lucas se perguntou por que ele os traiu. Rick respondeu calmamente que não precisava saber. Continuando a descascar a maçã, ele declarou ter convidado Lucas para cá, não para ganhar sua confiança, mas para ajudá-lo em seus planos. Rick disse que, se matasse o apóstolo, o demigode entrará em hibernação. Confuso, Lucas pensou no que o demigode acabara de dizer. Então, olhando para Lucas, Rick disse que então, durante esse tempo, seria possível matar o demigode, apenas cortando seu pescoço. Ao qual o personagem principal se perguntou o que este verme patético estava falando agora. Agora, lembrando das montanhas de cadáveres. O demigode declarou que a razão pela qual o número de imortais aumentou recentemente é o apóstolo que os criou. Está nas proximidades. E instruiu Ivan a destruí-los todos, para incentivar este apóstolo. Continuando a lembrar do rosto dos imortais, Rick disse que o apóstolo estava em Reinal, Tamalu, surpreendido. Lucas repetiu o nome da cidade. E então explicou o significado. Antes que ele pudesse terminar de falar, o personagem principal foi interrompido. Rick disse que era um apóstolo, colocando uma foto em frente a Lucas. O personagem principal olhou para a foto. Naquele momento, Rick disse que na foto estava aguardando a libertação de Fredica, um apóstolo do demigode. Quem controla a morte? Nodiaká. Olhando a foto, o personagem principal repetiu as palavras de em seus pensamentos sobre o controlador
da morte do demigode. E o apóstolo do Apocalipse, então, o demigode declarou que ele e Van devem destruí-lo. E certamente, Lucas questiona o que Rick quer dizer agora. Ele lidará com um demigode, quem adormeceu, naquele momento, e se isso é verdade ou não. Rick, sorrindo, disse que, ao contrário de Van, o personagem principal é bastante inteligente, aos quais o homem musculoso simplesmente sentou e continuou a comer maçãs. Então Lucas declarou: ele era mais incrédulo que Van. Ao que Van gritou, irritado. Como se atreveram. O personagem principal se perguntou por que ele não agiu sozinho. Porque, para alguém como não ele, deveria ser difícil lidar com o apóstolo. Rick disse que, se fizesse algo, seria muito notável. Então, Rick declarou: os apóstolos, a consciência está ligada ao demigode. E ele só pode lidar diretamente com a morte do demigode, a si mesmo, pois se a traição for descoberta, o plano inteiro estourará como uma bolha de sabão. Com olhar feroz, Lucas declarou em pensamento: matando o apóstolo, ele poderia facilmente eliminar um demigode, quem possuía poderes com o qual ele poderia lidar facilmente com uma cidade inteira. Ao ver a foto, o personagem principal se perguntou o que eles tentavam dizer, que havia uma maneira tão simples de sentar. Eles estavam se sentando, então ele observou eles estavam falando de tudo de forma muito complicada. Então perguntou se precisavam apenas lidar com o apóstolo. O personagem principal declarou que não seria fácil, Lucas. Olhando pro demigode, afirmou que o personagem principal matou um apóstolo. Quem controlava o raio? Rick fez uma expressão de surpresa. Lucas declarou que, apesar de não ser um apóstolo do Apocalipse, foi incrivelmente difícil lutar contra ele. Depois disso, Rick pediu que ele parasse. Então, o demigode se perguntou. Lucas disse que matou o apóstolo de Indra. O personagem principal perguntou sobre Indra. Rick observou que, dentre todos os semideuses, apenas Indra controla o raio. Então ele se perguntou se o personagem principal poderia Lucas provar. Então disse a palavra do demigode para provar. Lucas tirou algo do bolso e disse que, infelizmente, ele já havia descartado todos os resíduos físicos. Então, ele sentiu algo. Lucas tirou um frasco de alguma coisa e indagou se isso seria suficiente. Então ele disse que era um coágulo cheio de relâmpagos, energia de um cristal. Tomando a garrafa, Rick, ele declarou ter certeza de que era o raio de Indra. Pegando sua katana, Rick declarou que era uma energia que só poderia ser obtida eliminando o apóstolo. E ele pareceu confiar em Lucas, muito mais rápido do que esperava. Ao se levantar, o semideus avisou que voltaria em breve. Lucas deu um olhar vazio. Rick segurava sua katana. Então, com a ajuda de